Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Agenda 21 em Ação, aqui na TV Unimap. Este programa é uma parceria entre a TV Unimap e a UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. E nosso programa é representada pela secretária Rosa Moraes. Bem-vinda, Rosa. É um prazer estar novamente aqui na Agenda 21 em Ação para falar de um tema extremamente relevante para a qualidade de vida de Piracicaba. Exatamente, é isso mesmo, Rosa. Piracicaba classificou como o 11º município com maior emissão de gás carbônico equivalente, segundo o boletim de emissões do projeto Pira no Clima, lançado pelo Imaflora, que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Para nos dar mais detalhes, recebemos a consultora do Imaflora e coordenadora do projeto, Nara Perobelli de Moraes. Nara, bem-vinda. Bem, obrigada Reinaldo, obrigada Rosa, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Então, Nara, para começarmos a nossa conversa, explique para a gente como surgiu o projeto Pira no Clima e como ele foi desenvolvido. Sim, bom, o Imaflora trabalha já em Piracicaba, né, inclusive através do Observatório Cidadão, aí, em parceria com o Pira 21 e outras organizações, desde 2012, e nós também temos um trabalho muito grande em termos de mitigação, que a gente chama, que é essa tentativa de redução dos gases de efeito estufa a nível nacional. E aí, como a nossa casa, a nossa sede é Piracicaba, nós queríamos trazer essas duas expertises, esses dois conhecimentos do Imaflora para esse projeto. E foi assim que surgiu, nasceu o Pira no Clima. Perfeito. Nara, e conta para nós qual é o volume de emissões de Piracicaba de gases de efeito estufa, o GE? Uhum. Bom, segundo o nosso estudo, né, que foi esse boletim lançado que vocês comentaram, nós utilizamos a metodologia do SEG, que é o Sistema de Estimativas de Gases do Efeito Estufa, do Observatório do Clima, e de acordo com o SEG, nós emitimos em 2018, que foram os últimos dados disponíveis, 1,35 milhão de toneladas de CO2 equivalente. Então, esse equivalente é porque nós temos vários gases do efeito estufa e a gente coloca uma unidade de medida padrão, né, que seria o CO2. E como eles alteram, né, como eles influenciam as mudanças climáticas? Bom, essa é uma boa pergunta. A mudança climática, quando nós temos a mudança climática como um elemento antrópico, então causado pelos seres humanos, né? Obviamente, nós temos variações no clima ao longo de todo o período do nosso planeta, mas da maneira como ela está acontecendo hoje em dia, nós já sabemos que é causada por ação humana, né? Agora até mais, né? Mas antes 97% dos cientistas já tinham acordo sobre isso. Isso é o tanto de concordância equivalente, por exemplo, ao da relação câncer do pulmão e fumo. Então, a gente sabe que é causado por ação antrópica e o que acontece nós temos, quando a gente fala desse efeito estufa, né? Esse efeito é um efeito natural que acontece e que permite a vida no nosso planeta. Então, ainda bem que nós temos essa pequena estufa, né, que permite uma temperatura mais agradável. O que acontece é que esses gases, né, o que acontece é que o sol entra e aí esse calor sai. Com esses gases, nós fazemos uma camada ainda mais espessa que dificulta a saída desses gases. Então, a temperatura do globo como um todo vai aquecendo, né? E aí a gente chama de mudança do clima, porque em alguns lugares do globo a gente tem mudanças diferentes. O aquecimento global é como um todo, né, no planeta inteiro, mas nós temos pequenas diferenças. Então, alguns lugares podem até esfriar, mas aí é muito da dinâmica do nosso planeta, né? Perfeito. E como falamos na abertura do nosso programa, Piracicaba classificou em 11º no estado de São Paulo. E podemos perceber que em relação a 2018, ano dos dados que vocês tinham disponíveis, o índice foi melhorando, haja visto que na época Piracicaba ficou em segundo lugar. Mesmo assim, é preocupante, Nara?
Reinaldo, eu não sei se eu entendi sua pergunta, porque na verdade Piracicaba já estava nesse ano em 11º. Já Em dá? Ah, já alguns, estava. isso, em alguns setores, por exemplo, mudança do uso da terra, que é basicamente desmatamento, assim, de forma resumida. Nesse setor ele está em segundo lugar. Uhum. Perfeito. Agora, a Nara, conta pra gente o principal vilão, né, que nos levou a essa classificação, uma classificação muito ruim para nós, é o setor de energia, que corresponde a 66% do total de emissões, né? Por que nós temos um índice tão alto se é uma cidade até de porte médio? Como que se explica isso? Uhum. Bom, no setor de energia, nós calculamos através dos combustíveis. Então, se a gente olhar, né, no boletim, a terceira maior fonte dentre os combustíveis é o combustível automotivo. E aí nós já temos uma boa pista, né, de onde vem essas emissões, que é principalmente do transporte automotivo motorizado de uso privado. Então, carros, motos, enfim. Óbvio que a gente não chega tanto nesse detalhe, né, no boletim, mas vem daí as emissões, principalmente. E aí é importante dizer que, por exemplo, alguns outros processos de energia, né, como nas residências, nas empresas, também estão dentro desse cálculo, mas aqui queria dar destaque especialmente à questão da mobilidade. Perfeito. Inara, vamos falando setor por setor, e no setor agropecuário e resíduos aparecem empatados com 14% cada. São dados relevantes e que tipo de atividade está impactando essas emissões? Uhum. Bom, no setor de agropecuária, se nós olharmos o que assim mais chama atenção, embora toda vez que nós falamos sobre Piracicaba vem bastante a cana, né? E tem uma porcentagem relevante aí, 4% das emissões vem da queima da palha, né? Dentro da porcentagem da agropecuária. Mas um número que impressiona, na verdade, é relativo à pecuária, então relativo à criação de animais. Ele, embora seja uma atividade que não é tão difundida, né, ou que não é a que primeiro chama a atenção quando pensamos em Piracicaba, ela é a mais poluidora dentro desse cenário. Então, caracterizado principalmente pela fermentação entérica, né, que é o processo digestivo dos animais, e o manejo desses dejetos animais também. Perfeito. E em relação aos resíduos, né, que coloca-se também como 14%, é um número Isso. relevante, essa gestão dos resíduos sólidos. Uhum. Nós temos hoje, a Piracicaba tem um tratamento de resíduos, até foi construído recentemente, não foi levado em consideração essa nova instalação de Piracicaba nesse boletim, ou está sendo, ou foi considerada? Então, nós temos aqui em Piracicaba, realmente, Rosa, a gente já vem percebendo ao longo do projeto uma participação muito grande, né, e muito efetiva das pessoas que trabalham com resíduos sólidos. Assim, a gente vê esse movimento muito forte nas universidades, nas secretarias. Esse dado, na verdade, o que acontece é que o SEG pega grandes dados, né? Então, tanto que é por isso que a gente chama de uma estimativa. Ele pega dados estaduais e nacionais, dependendo do setor, e aí sim ele vai alocando para os municípios. Então, podem haver pequenas distorções, né? Esse em específico é de 2018. Eu não sei se nessa época já tinha esse novo processo, né, que você tem trazido, mas resíduos em geral pode ser um dos setores que tem uma emissão grande pela própria atividade, né? Então, que a gente precisa repensar e aplicar novas formas, né? Aqui, no caso do boletim, o que mais chama atenção, o maior responsável das emissões, é a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Então, nós temos depois efluentes líquidos domésticos, industriais, mas o que a gente chama mais atenção é esse de resíduos sólidos urbanos,
E aí nós temos, enfim, durante o projeto a gente foi construindo, né? A gente está construindo, aí vocês estão participando também, o plano de adaptação e mitigação climática, e uma dos focos maiores é a aplicação daquilo que já está previsto em lei para os resíduos, né? Porque o município tem um plano de resíduos muito bom, então seria essa aplicação mais veemente, né? Correto. Tá certo. E Nara, agora falando também do setor de mudança do uso da terra, que representa 5%, você poderia explicar como isso impacta nas emissões de gases? Claro. Bom, mudança de uso da terra, como eu comentei anteriormente, ele basicamente tem várias coisas assim, né? É realmente a mudança do uso. Então a gente tá num uso que é floresta, e daí a gente muda para pastagem, enfim. Mas, em geral, ele diz sobre desmatamento, né? As emissões são basicamente por isso. E aí, embora ele represente só 5%, do cálculo para Piracicaba como um todo, esse é um número muito relevante quando a gente compara com os 645 municípios do estado de São Paulo, porque coloca Piracicaba no segundo lugar, né? Então, aqui a gente tem, enfim, outros sistemas, né, dentro do Imaflora, do Observatório do Clima, como o MAP Biomas, que aí nós conseguimos olhar com mais cuidado para entender onde tem acontecido esse desmatamento, em quais biomas, mas aqui nós trazemos uma visão geral, né, panorâmica, para chamar a atenção a essa questão, e acredito que seja um ponto de atenção, né, em geral, pela relevância desse dado a nível estadual. É interessante você colocar isso, porque no Pira 21, e é uma das ações da Agenda 21, é esse combate ao desmatamento, principalmente motivado pelos loteamentos irregulares que ocorrem na área rural e inclusive em áreas de proteção ambiental. Então, essa é uma situação muito crítica do município que realmente acaba afetando, volta para a gente o clima, né? Agora, conta para a gente uma coisa que eu achei bastante interessante, e eu vi que o nosso número, lógico, o número do estado é um pouco maior, o número de Piracicaba é bem interessante, que são o setor de produtos industriais e o uso de produtos. E esse teve uma participação bem menor de 1%. Realmente, isso quer dizer que nós os nossos industriais, né, o setor da indústria e do comércio de um modo geral, tem uma consciência maior em relação ao clima? Podemos falar assim? Olha, é uma ótima pergunta, mas infelizmente não é isso que os dados querem dizer. Esses dados, a gente teve muito cuidado de colocar isso, né? São também limitações metodológicas, mas nós temos dados da indústria subestimados. Então, o que acontece? Esses dados são a nível estadual e são alocados, como eu expliquei anteriormente, dentro dos municípios. E aí, esses dados são alocados de acordo com as plantas industriais. Então, como nós não temos dados de todas as indústrias, né, esse valor é muito subestimado. Então, isso é até preocupante, porque com certeza ele é maior. E aí, uma ação que nós indicamos, né, como recomendação, e é também uma boa prática colocada no Plano Nacional de Mudança Climática, é que essas emissões das indústrias sejam contabilizadas pelas próprias indústrias e publicadas, né, que se dê transparência a esses dados. Afinal, é uma informação de cunho de importância social, né? Mas, só questionando aqui só um pouquinho, porque nós temos órgãos, né, órgãos estaduais que fazem o monitoramento industrial, e eu acredito que eles devem ter esses números. Bom, no caso da CETESB, né? Sim. A gente tem algumas questões que, por exemplo, tem muito ainda essa discussão da transparência, né, dos dados. Então, quais dados são de interesse público e podem ser colocados e quais são sigilosos. Então, ainda tem muito esse debate em torno
dessas questões, mas seria uma ótima prática das indústrias colocar esse dado de forma ativa para a população, né? Perfeito. Inara, nosso tempo já é curto, 15 minutinhos de programa, então fizemos um apanhado de cada setor, mas eu gostaria que você explicasse qual é o próximo passo do Boletim Pirando Clima para melhorar esta situação que estamos enfrentando. Você já falou do plano de mitigação, se puder nos dar mais detalhes, por gentileza? Sim. Bom, nós estamos construindo aí, desde o começo do ano, um plano participativo de adaptação e mitigação climática. Então, diversos setores da sociedade foram envolvidos, né? Tanto organizações quanto pessoas do setor público, privado, terceiro setor, academia, para construir em conjunto esse plano. E aí, enfim, nós estamos nesse processo de redação, já recolhemos ações, diretrizes, e agora estamos publicando, né, esses boletins. Esse foi o primeiro e temos mais dois, que eles basicamente caracterizam o diagnóstico do nosso plano. Então, o próximo é de análise legislativa e de planejamento, em que nós levantamos diversas peças de lei aí do município que falam sobre a questão climática, mesmo que ainda não com esse nome, né, mas que falam sobre energia, indústria, enfim. E o terceiro boletim é sobre uma análise de risco socioclimático. Então, nós pegamos as ameaças, por exemplo, enchentes, ondas de calor, e cruzar exatamente com a vulnerabilidade da população de Piracicaba para vermos quais são as áreas prioritárias de atuação. E quem quiser ter acesso a esses boletins, como proceder? Os boletins vão ser sempre publicados através da plataforma do Imaflora, tanto site quanto redes sociais, e também do Observatório Cidadão de Piracicaba, que é o nosso parceiro. E para participar Perfeito. do projeto, né, do processo como um todo, é só entrar em contato com a gente. Perfeito, Nara. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Obrigado, Rosa, mais uma vez pela parceria. É uma satisfação, e conversar com a Nara, uma especialista aí em clima, é muito bom, é um assunto muito importante. Nós estamos, né, vivenciando uma onda de calor, e isso certamente é reflexo das ações, né, ações antropológicas. Infelizmente, nós vamos precisar rever como fazemos, né? Como fazemos o nosso dia a dia e como podemos melhorar essa situação para nós mesmos e para as futuras gerações. Lembrando também que estamos presenciando as queimadas no Pantanal Mato Grossense, o que influencia também na emissão de gases. Perfeito. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.